Bem-vindo à nossa aula 1 do nosso curso de licitações públicas atualizado aqui no canal, voltado para concurso público. A meta é de 100 likes para eu soltar a aula 2, então conto aqui com a sua participação. Gente, a administração pública pode ter diversas necessidades, como, por exemplo, realizar uma pintura de uma parede de uma escola pública ou até mesmo consertar o telhado. Essa pintura da parede, por exemplo, poderia ser realizada de forma direta com os próprios servidores da administração, ou poderia também ser contratada com terceiros, e na maioria dos casos é esta segunda opção que é utilizada. Temos então uma necessidade da administração de um lado e o terceiro de outro. Essa relação vai ser regida por um contrato administrativo, e é aí que surge a licitação pública. Ela funciona como uma ponte que interliga a administração ao contrato firmado com o terceiro. Nessa linha, vamos para um conceito de licitação que vai cair na sua prova. Maria Silvia Zanella de Pietro define licitação da seguinte forma, abre aspas, licitação é um procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório a possibilidade de formularem propostas dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração de contrato. Procedimento administrativo é um conjunto de atos integrados que são realizados dentro de uma sequência para alcançar um resultado ou um ato final, como, por exemplo, a preparação, a divulgação do edital, a apresentação das propostas, o julgamento, são atos ou fases do processo licitatório. Ademais, por intermédio da licitação, a administração abre a todos os interessados, desde que atendam aos requisitos do instrumento convocatório, a possibilidade de participarem de procedimento competitivo em igualdade de condições. Sublinhe isso, concurseiro. O procedimento competitivo deve ser feito em igualdade de condições. Ainda no conceito inicial, a licitação garante aos participantes a possibilidade de formularem propostas, dentre as quais a administração selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração do contrato. Inclusive, a lei de licitações se aplica, lendo o artigo 1º da nossa lei de licitações, se aplica às administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais, e também a todos os entes da federação, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Uma observação muito importante. Em relação às fundações públicas, a lei de licitações se aplica para as de direito público e direito privado. Portanto, uma pegadinha em prova pode dizer que a Lei 14.133 de 2021 se aplica somente às entidades de direito público, e isso vai ser falso, porque as fundações públicas de direito privado também seguem esta normativa. Ainda nesse âmbito de aplicação, a lei de licitações abrange os órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, dos estados e do DF e os órgãos do poder legislativo dos municípios quando no desempenho de função administrativa, bem como os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública. Por outro lado, as empresas estatais não se submetem, em regra, à Lei 14.133 de 2021, pois dispõem de lei própria para suas licitações. Contudo, tome um pouco de cuidado, concurseiro. Isso não significa que as empresas estatais não fazem licitação. Se cair uma frase dessa, na sua prova ela estará incorreta. As empresas estatais fazem sim licitação, a priori, mas seguindo as disposições da Lei 13.303 de 2016 e não a 14.133 de 2021. É muito importante que você tome nota de todos esses conceitos iniciais de licitação pública para a sua prova. E olha, eu vou só resumir o que é licitação para você. Deixa o like e te inscreve no canal, porque o conceito de licitação é procedimento administrativo, que é um conjunto de atos, que exerce função administrativa abertos aos interessados, com condições do instrumento do convocatório, com a possibilidade de formulação de propostas, e a administração seleciona a proposta mais vantajosa e objetiva a celebração de um contrato.
Vamos para a aula 2 de licitação? Então deixa teu like, 100 likes é a meta para a gente soltar a aula 2. E se você quiser estudar Direito Penal com o meu manual próprio atualizado, clique no link da descrição. Até a próxima aula.